Boa noite a todos. Meu nome é Ana Carolina e fiz parte da turma de 2016 e 2017 de Clínica Médica da Santa Casa. É uma honra para mim poder fazer parte da aula da saudade. Apesar de pouco tempo de Clínica Médica que eu tenho e de ainda fazer parte de outra residência da Santinha, os anos de clínica deixaram vários momentos inesquecíveis e muitas saudades. Andar pelos corredores do hospital e não ver a mesma turma da qual participei ainda aperta o peito. Mas, ao mesmo tempo, me enche de orgulho ver os meus tão queridos mestres dentro de nossas enfermarias, passando conhecimento às turmas mais novas e observar como o nosso crescimento ainda é cada vez mais exponencial. Digo isso não só pelos nossos professores, mas por todo o ambiente que a Santa Casa oferece. Um hospital que, apesar de todas as deficiências, é repleto de amor e empenho por parte dos profissionais que lutam todos os dias pelo melhor dos pacientes. E a clínica médica, por ser a base da medicina, talvez seja a área que mais representa essa luta. São 25 anos fazendo os diagnósticos mais variáveis possíveis, correndo atrás de tratamentos muitas vezes indisponíveis pelo SUS. 25 anos dando assistência clínica a pacientes graves de outras enfermarias, de plantões tumultuados, com emergências simultâneas em andares diferentes. 25 anos de reformas e melhorias, como a construção do CAD. 25 anos de amor à medicina e a pacientes carentes em todos os aspectos. Para falar um pouco melhor dessa história, virão aqui dois de nossos ilustríssimos mestres da clínica médica. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Breiner, também sou da turma de 2016 e 2017 da clínica médica. E queria dizer que para mim é uma grande honra estar aqui representando a minha turma. E também é um orgulho ser uma pequena parte dessa história que agora em 2018 completa 25 anos. Conversando com várias pessoas que fizeram residência de clínica médica na Santa Casa, eu vejo que nós compartilhamos dois sentimentos muito especiais. O primeiro deles é que todos nós carregamos a convicção de que a residência foi um ponto de virada nas nossas vidas. Foi ali que nós aprendemos as ferramentas para exercer a clínica médica com qualidade, com dignidade e respeito ao paciente. Então, eu sempre serei grato às lições que eu aprendi no meu período de residência. Outro sentimento especial que eu acho que nós compartilhamos é que quando nós estamos na Santa Casa, seja nos plantões, nas enfermarias, seja na residência ou trabalhando no hospital após ela, quando nós olhamos para o lado, nós não vemos apenas um colega de residência, um colega plantonista, um preceptor que seria o nosso chefe. Nós vemos amigos e amigas. E eu acho que esse ambiente de amizade ele é fértil para o aprendizado e para que nós desenvolvamos as nossas habilidades num ambiente seguro. E eu acho que esse ambiente de amizade, ele também propicia que diversas gerações de clínicos façam um intercâmbio muito rico. E eu acho que é o que esse congresso representa hoje, o intercâmbio dessas diversas gerações. Para mim é motivo de muita alegria olhar aqui na plateia hoje e ver representantes de diversas turmas de diferentes anos. Então, para mim, como eu disse, é motivo de muita alegria estar aqui hoje. Falando um pouco mais da história da residência de clínica médica, falando dessas diversas gerações que fizeram parte dessa história, vai acontecer agora a aula da saudade, que vai ser apresentada pela doutora Mariane Haddad e doutor Último. A doutora Mariane Haddad, ela fez residência de clínica médica na Santa Casa, é especialista em clínica médica e medicina de urgência, e, dentre outras funções, é preceptora na enfermaria de clínica médica, enfermaria essa que leva o nome do pai dela, doutor José Haddad, que marcou a história da Santa Casa. De forma que mesmo pessoas como eu, que não chegaram a conhecê-lo pessoalmente, sabem da história dele, sabem que ele foi um grande médico e que ele exigia muito de seus residentes e de seus internos, pensando sempre na qualidade da medicina e no cuidado humanizado com o paciente. Coube a doutora Mariane, bem como outros preceptores, como a doutora Luciana, doutor Papini, doutor Márcio Diniz, mais recentemente, doutora André Brito, dar continuidade a essa difícil missão, de dar continuidade a esse importante legado do doutor José Haddad. E eles conseguem fazer essa empreitada com muito sucesso, lógico que com muito esforço, mas contribuindo, como eu disse, com diversas gerações de residentes que passam por lá.
Junto com a doutora Mariane Haddad vai estar o doutor Último, nosso querido doutor Último Libânio, que também atua na área de clínica médica e há mais de 20 anos é membro do corpo clínico da Santa Casa e também contribuiu com diversas gerações de residentes. Ele foi um dos responsáveis, ajudou na implementação do CAD, e talvez alguns de vocês que, como eu, já entrou na residência depois que o CAD existia, talvez não tenha real dimensão da importância do CAD. Depois da implementação do CAD, o cuidado com os pacientes que são admitidos diariamente na Santa Casa foi aprimorado, e o atendimento das intercorrências na enfermaria também. Além disso, o doutor Último não domina só apenas o conhecimento técnico da clínica médica, mas também é um grande conselheiro em questões éticas e legais. Então, não é incomum nós termos situações inusitadas no dia a dia que nós não sabemos exatamente como proceder. E o doutor Último, seja no nosso grupo, seja pessoalmente, sempre uma fonte de informação e de conselho nesses momentos difíceis. Além disso, a última coisa que eu vou dizer sobre o doutor Último, não sei se é de conhecimento de todos, mas o doutor Último ele tem a incrível capacidade de saber a data de aniversário de todos os plantonistas da clínica médica. Então, nós temos um grupo de WhatsApp, sempre que é o aniversário de um dos plantonistas, ele fala no grupo e parabeniza, e à primeira vista isso pode parecer algo banal para vocês, mas para mim diz respeito ao que eu falei sobre a amizade, o cuidado que ele tem de lembrar o aniversário de cada um e dar os parabéns, isso reforça os nossos laços de amizade e companheirismo. Então, eu quero parabenizar a todos e agradecer a todos que contribuíram para essa história de 25 anos e desejar vida longa à residência de clínica médica da Santa Casa de Belo Horizonte. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui hoje e gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, por ter sido honrado com a possibilidade de compartilhar com vocês essa aula da saudade. Gostaria de saudar ardorosamente. Foi antes do que eu imaginava. Gostaria de saudar ardorosamente todos os esforços com o fim colimado de revigorar, valorizar e prestigiar a clínica médica como uma área fascinante e gratificante da atividade médica. A clínica médica é a grande força catalisadora que interage com informações e procedimentos de natureza diversa, propiciando uma abordagem harmoniosa e benéfica para o diagnóstico e tratamento do paciente. É a célula-tronco geradora de inúmeras especialidades que se aglutinam no sentido de favorecer aqueles que sofrem e confiam. Entretanto, é desolador o despovoamento de médicos que se proponham a percorrer esses caminhos tortuosos, entremeados de paisagens atraentes, fartos de atalhos, repletos de tocaias para os desavisados, mas sempre inundados por uma generosa e infinita luminosidade. Os médicos que escolhem essa área devem ser médicos bons, mas também devem ser bons médicos, mas também médicos bons. Essas palavras foram ditas com muita emoção por mim, mais escritas pelo meu pai, professor José Haddad Antônio, quando escolhido como paraninfo de uma das turmas de medicina. Quem imaginaria que nós estaríamos aqui reunidos 5, 10, 15, 20, 25 anos depois, né? É uma emoção muito grande, a emoção do reencontro, colegas que eu não via há muito tempo. Então, vamos aproveitar bastante, porque saudade é mais frequente do que reencontros. Hoje à noite nós vamos rir, chorar, lembrar de momentos alegres, momentos tristes, mas que foram necessários para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos.
Uma grande história começa, ou se inicia com um visionário, né? Dr. José Haddad Antônio. Ele, lá em 1966, o primeiro residente da Santa Casa, e 28 anos depois, né, ele modernizou isso, né, mas a história começou lá atrás, em 1966. Miguel já devia ter uns 30 anos na época, né, Miguel? Deixa ela quieta lá, ela está quietinha lá. E foi o primeiro residente, e tem toda uma história. O professor Zé Haddad tem uma história muito bonita, tanto dele como aprendizado dele, quanto de formação, para a formação de médicos. Ele cursou medicina na Faculdade de Ciências Médicas de 57 a 62, foi estagiário do professor Nereu, e anos depois os dois foram vizinhos de enfermaria, né? Ele fez especialização em clínica médica e cardiologia também. Muita gente não sabia disso, que a formação dele era na cardiologia. Em 64, ele tornou-se coordenador de uma enfermaria improvisada, localizada num prédio antigo, e depois nós vamos rodar algumas fotos interessantes, vocês vão ver sobre a questão da localização da Santa Casa, como que era naquela época. Em 1965, ele iniciou o estágio de clínica médica da Faculdade de Ciências Médicas para os alunos do sexto ano. E, em 66, ele iniciou, já naquela época, né, um visionário, a residência de clínica médica do serviço do professor José Haddad Antônio. Em 68, ele foi nomeado chefe da enfermaria Júlio Veiga, onde ele realizou a primeira diálise peritoneal em Belo Horizonte. Muita gente não sabe disso. O homem era um visionário e um precursor. E os alunos do sexto ano, eles ficavam monitorizando esses pacientes na diálise peritoneal. E foi ele que trouxe para o nosso meio também a cardioversão elétrica. E pouca gente sabe disso também, né? Depois, mais para frente, vocês vão ver uma imagem desse cardioversor, que foi doado pelo professor Lucas Machado, né? E vocês vão ter a oportunidade de ver esse aparelho. Passou e voltou. Então, agora nós vamos falar um pouco da história da Santa Casa. E a história da Santa Casa acaba que se confunde com a história de Belo Horizonte. Cadê aquele? É esse? Aqui vocês veem o seguinte, a Santa Casa, quando ela foi inaugurada, em 1899. Só para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte foi inaugurada em 1897. Então, no ano seguinte à inauguração de Belo Horizonte, um grupo de personalidades, né, mineiras, esse grupo ele se uniu e percebeu que havia uma deficiência, havia uma carência na assistência médica dos menos favorecidos aqui em Belo Horizonte. Então, formaram uma associação e construíram um hospital, optaram por construir um hospital filantrópico. Ela, inicialmente, aqui vocês veem o prédio novo, né? Aqui o prédio novo. Aqui era a Santa Casa antiga, em frente, aqui, onde era o estacionamento atualmente, o estacionamento da Santa Casa. E em frente aqui a Praça Hugo Werneck, na Rua Ceará. Aí vocês veem, então, a Santa Casa, ali marcado de amarelo, é a primeira enfermaria de clínica médica de mulheres, que já se iniciou ali. E a Santa Casa antiga, que ficava nessa Rua Ceará. O prédio novo da Santa Casa, ele só veio a ser inaugurado e construído 4 décadas depois, só em 1940. Ali, então, é a Santa Casa na Rua Ceará e a Praça Hugo Werneck. O nome dela antiga era 15 de novembro, tudo diferente, né? E aí, aqui dá para ver melhor que esse espaço vazio, né? Depois surgiu o prédio. Então, aqui, a Santa Casa ficou aqui durante mais ou menos mais de 40 anos. E depois é que ela veio para esse prédio novo.
Esse prédio, quando ele surgiu, foi quem teve a iniciativa de construí-lo foi o provedor da época, que era o José Maria Alquimim. E aí estão os nomes dos vários médicos que chefiaram a primeira enfermaria de clínica médica de mulheres. Marcelo Libânio, Ari Ferreira, todos esses, e no final, né, o nome do meu pai ali. Faculdade de Ciências Médicas, a sede dela antiga era aí. Ela foi fundada em 1950, então ela permaneceu aí nesse local até 1964. Então, por exemplo, meu pai formou, foi nessa faculdade aí, nessa época. Depois de 1964 é que ela foi para aquele prédio novo, que é atualmente. Para quem não conhece, né, acho que a maioria aqui não vai saber, a cor antiga da Santa Casa era aquela ali. Foi no final dos anos 80 que a cor modificou para essa outra aqui ao lado. O professor Haddad, ele foi responsável pela estruturação, implantação e coordenação entre 65 e 2014 do estágio de clínica médica para os alunos do 6º ano, né? Como sempre um visionário. 66 a 93, né, como eu disse, né, ele começou, na verdade, essa história lá em 1966, e em 94 começou a residência da Clínica Médica Unificada, no formato que a gente vê hoje, né. De 90 a 2014, ele foi responsável pelo curso de Medicina de Urgência para os alunos do 5º ano do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas. 93 a 2000, estágio de clínica médica para os alunos do 6º ano do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas no Hospital São José, né, que hoje é o hospital universitário da faculdade, né, além da residência de clínica médica daquele hospital, né. Não precisa de falar que ele sempre foi um professor admirado, né, e sempre homenageado nas formaturas das turmas da Faculdade de Ciências Médicas. Nessa época, que vocês vão perceber que a gente tinha poucas fotos para estar mostrando, né? Então, assim, essa é uma das fotos que vocês veem lá, 1965, foi a primeira turma, uma das primeiras turmas de estagiários e de residentes lá da enfermaria. Ali de conhecido está o meu pai ali ao meio, e aqui no canto aqui direito é o Dr. Francisco Chagas, lá da Santa Casa, né, que foi o primeiro residente. Depois tem essa outra turma, ali ao lado, vou marcar aqui. E aqui o Dr. Márcio Costa Diniz. Então, o Márcio, assim, uma pessoa muito importante para todos nós, né? Vocês veem, ele ficou convivendo com meu pai desde essa época, foram quase 50 anos de convivência, né? Então, ele, desde essa época, estava com ele. Aqui somos a minha turma de residentes, a primeira turma. Cadê elas aí? Vocês vão levantar aí, ó. Não mudaram nada. A Daniele, Sivanir e a Cibele, que estão aí. A Michele, aquela ali no canto esquerdo, é da R1 da nossa turma de R2, né? Então, essa foi a primeira turma dos 25 anos. O saudoso aí, professor Nereu, com a turma também, algumas, né, das residentes, das primeiras e segunda turmas. E aí estão o Valério, né, Valério? Valério, que ajudou muito meu pai nessa época, eu lembro muito bem disso. Ele ajudou essa parte toda de escalas, de programação, né? O Valério que fazia tudo. Ajudou muito ele nessa época. O Paulo Papini, Paulinho, que todos também adoramos, né, Paulinho? Que está lá há muitos anos, o Márcio e o professor Nereu, né? O saudoso professor Nereu. E são as mesmas. Nessas fotos só apareceram elas, né? Não tem mais ninguém. E eu não estou em nenhuma foto dessa época. Aí são, né, os colegas, o Glaucio, que era R1 nosso, o Tadeu ali atrás também.
E o grupo também com a enfermagem, que a enfermagem era uma enfermagem que ela permaneceu durante muito tempo lá no 6º andar conosco, uma enfermagem muito boa. O professor Haddad foi o responsável pela implantação do pronto atendimento na nossa Santa Casa, né? Eu tive a honra de trabalhar nesse pronto atendimento. Na época, o Dr. Wagner Eduardo Ferreira era o coordenador do PA, ligado diretamente ao professor Haddad. Eu cheguei a exercer a função de chefe do plantão do PA. Os momentos a época era muito difícil, vocês não têm ideia, os recursos eram muito escassos. Santa Casa sempre foi uma instituição pobre, né? Então havia campanhas para arrecadar recursos, mas o professor Haddad ele montou uma estrutura que a gente tinha 24 horas clínico, cirurgião, neurologista, ortopedista e pediatra, 24 horas. E todo mundo, e era porta aberta, tanto o PA quanto o Procortes. E, na verdade, as pessoas recebiam um não de todo mundo, mas ninguém aceitava receber um não da Santa Casa. Eu me lembro bem de um plantão lotado, a sala de observação, e estava com 4 ambulâncias na porta do PA e com ambulância, inclusive, com mais de um paciente dentro da mesma ambulância. E era uma situação que a gente... Ele montou uma estrutura boa para se trabalhar, apesar de toda a dificuldade, né? O PA, ele ficava, se alguns de vocês, todos vocês sabem, ele ficava onde hoje é o centro de diagnóstico. Ali era a entrada do antigo pronto atendimento, certo? Só que o que foi acontecendo? A saúde não tem preço, mas tem custo. E a administração de pronto atendimento é uma coisa muito onerosa. E, com isso, o PA ele foi definhando, foi reduzindo o número de profissionais, a gente não tinha escala mais completa como antes, foi criada uma escala mínima suportável. Chegamos a passar com muitas dificuldades, chegamos a ficar com 3 meses de salário atrasado, a Santa Casa fazendo negociações com instituições financeiras, com instituições governamentais para se sustentar. E acabou que o PA depois ele virou apenas um centro de admissão dos pacientes da UPA, mas o PA ele sempre teve uma função. Por que eu estou falando isso? A residência o PA foi muito importante para a residência, porque os residentes eles ficavam sozinhos nos andares. Essa assistência que vocês têm hoje, vocês não têm noção como é que era antes, diante da dificuldade que a gente tinha. Então, a gente saía do PA para dar auxílio lá em cima, nas enfermarias, e, às vezes, o paciente, quando ficava grave lá em cima, porque houve uma época que nós tínhamos apenas um CTI e o Procortes da parte cardiológica, que também era porta aberta, e era longe de ser a estrutura que vocês conhecem